Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Esse aqui é o canal Minuto Conservador. Eu sou Marcelo Lima. Você é muito bem-vindo aqui no canal. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a Trindade, né? Antes de começar, pedir para você se inscrever no canal, né? Compartilhar o vídeo aí com seus amigos e tal. Tá nos grupos de WhatsApp, para o canal poder crescer e essa palavra chegar em mais pessoas aí, né? Bem, esse ponto é muito interessante, né? Sobre a questão da Trindade. Muita gente tem dificuldade de entender essa questão de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, né? Essa trindade, de como Deus se manifesta. E o pessoal, não, Jesus é Jesus, Deus, é uma outra coisa diferente, Jesus era um profeta como qualquer outro. Então, né, a Bíblia, para o cristão evangélico, né, o cristão de forma geral, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é regra de fé e prática. Então, assim, não tem como você seguir o Evangelho sem crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é que ela contém a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus. Então, assim, é interessante, primeiramente, a gente saber que aquilo ali é um livro, a Bíblia é um livro, né, de prática e fé. Não tem como você ler a Bíblia achando que é um livro comum, né? E ali dentro da Bíblia você vai chegar em momentos ali que Jesus vai falar, né, que as coisas, né, através de Paulo, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então o que significa isso, né? Quando a gente vai falar do reino de Deus é muito complexo para quem, assim, como é que eu posso explicar? Para quem está meio que cético para aquilo que ela está lendo, né? Lendo o livro como uma forma de um livro comum, lendo o livro assim, a Bíblia como um livro que só é um livro histórico, vamos dizer assim. Mas não é. A Bíblia é um livro espiritual. Então, você só discerne o livro espiritualmente, né? Então, o que acontece? Muita gente, às vezes, tem teorias e tal, vem falando sobre várias teorias dentro da Bíblia, tem várias interpretações, mas, na verdade, a Bíblia mesmo já se mostra como ela é. Ela é bem simples e bem direta, né? Muitas vezes você vai ler a Bíblia e tem coisas que talvez você não vá concordar, né? Pela tua cultura, né? Pela forma que você foi criado. E tem um monte de coisa que às vezes vai te contestar, né? A Bíblia vai assim trazer coisas novas que talvez você não entenda no começo, mas depois você vai entender, né? A questão da Trindade é muito interessante, né? A Trindade funciona da seguinte maneira, né? Dentro do que a gente aprende na Bíblia. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ah, mas como assim? Uma pessoa, que é uma pessoa, né? Deus é uma pessoa. Pode se manifestar de 3 formas diferentes, né? É muito interessante isso. Aí você não vai entender por quê. Talvez a gente não entenda, porque a gente é um ser diferente, a gente é uma pessoa diferente, a gente é uma criatura diferente. A gente só se manifesta de uma maneira, né? Que é o corpo, né? A gente tem uma alma, tem um espírito, né? E tem o corpo, a mente, e nós só nos manifestamos através de um ser, né? Isso, mas não significa que Deus também seja dessa maneira, entendeu? Deus trabalha de forma diferente, Deus é um ser diferente de nós. Então ele se manifesta de 3 maneiras, sim, né? Claro, para explicar isso tudo desde o começo seria uma coisa muito complicada. Mas eu tenho um exemplo que eu sempre uso, que Deus me deu uma vez, me mostrou uma vez, que é uma forma muito simples, né? Vamos dizer assim, por exemplo, a água, né? Gelo não é água? De certa forma é, né? É a água se manifestando de uma outra maneira, né? E o vapor é água também? Também é água. É a água se manifestando de outra maneira. Então há 3 formas da água se manifestar. Assim é o Espírito Santo, né? Assim é Deus, né? Ele se manifestou
Primeiro era Deus, né? Deus criou todas as coisas e o Espírito Santo já estava lá com ele, né? Estavam trabalhando em conjunto, mas sendo a mesma pessoa. É difícil de entender isso na nossa cabeça? É difícil. Mas tem muitas coisas que a gente não vai entender. A grandiosidade de Deus não tem como você entender assim, né? As coisas espirituais se discernem espiritualmente. É bom você entender isso, né? Então, existe Deus, né, que está no céu. É muito interessante saber. Deus está nos céus, né, que a gente é uma outra esfera, né, uma esfera espiritual. Quando ele fala céu, a gente pensa, não, está no céu, depois do azul. Não, céu é um outro plano, né? E o Espírito Santo hoje, né, depois de Pentecostes, né, depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele deixou com a gente que estivesse aqui na terra para nos consolar, para nos ensinar, para nos acompanhar, o Espírito Santo, que também é Deus, né, que se manifesta de uma forma diferente, que é o Espírito de Deus que está aqui na terra com a gente. Então, quando você está na igreja e quando você sente aquela presença, aquele arrepio, aquela coisa mais assim, aquele calor, aquela coisa toda, isso é uma ação do Espírito Santo, né, que é o próprio Deus, que está se manifestando em você, né? E você tem Jesus, que foi Deus que encarnou, que ele chama também de Filho, mas continua sendo Deus. Jesus era Deus, né, em forma de pessoa, encarnado, né, numa carne, dentro de um corpo. Por isso que ele passou por muitas coisas que a gente também passou, sentimentos, angústias, né, ansiedade, medo. Então tudo isso ele passou. Mas Deus se manifesta de 3 maneiras: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então os 3 são Deus. Então quando você lê a Bíblia, quando você for ler a Bíblia, e quando você vê esses termos separadamente, você vai entender que cada um está agindo de uma forma, mas de todas as formas ele é uma pessoa só. É uma vontade só, né? Quando Jesus sempre falou, mas o Pai está em mim, eu estou no Pai. Então, todas essas passagens que você vai começar a entender, quando Jesus vem falando, você vai começar a entender que eles são a mesma pessoa, né? No princípio era o Verbo, né? E o Verbo se tornou carne. Então, o próprio a natureza de Jesus é uma natureza, né? A natureza humana de Jesus é a natureza de Deus. Então, essa é uma explicação muito simples, né? Mas dá para começar a abrir o teu entendimento, para você começar a entender a Bíblia de uma forma melhor, a manifestação de Deus, né, através da nossa vida, né, através de Jesus, através disso tudo. É uma pessoa só, né? A Trindade é uma pessoa só. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Fique com Deus. Um grande abraço.